Então, a gente tem cerca de 210 mães e a gente tem 3 crianças nos nossos espaços, né? Porque qual é a situação? Essas definições de quem vai ser concedido essa liberação e essa prisão domiciliar, ela não é pela secretaria, né? É feito o pedido via Defensoria Pública, os advogados, né? Para o judiciário vê manifestação do Ministério Público e vem a decisão para a gente executar. Se vai haver a liberação das mães para prisão domiciliar ou se elas vão permanecer nos nossos espaços. Sempre o juizado ele fica nos perguntando, né, quais são as condições das mães que estão aqui, se tem as crianças até 12 anos, se eles são responsáveis, né, por pessoas com deficiência que tenham que estar em casa nesse momento do cumprimento da pena. Então, nós municiamos o Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública do perfil das mulheres que entram nas nossas unidades e eles fazem a definição, né, e a decisão de quem será beneficiado ou não. A gente tem os atendimentos da Defensoria Pública que eles vêm até o nosso espaço e fazem as orientações para as mulheres, né, que estão presas. Nós temos também uma diretoria de execução criminal na SEAP que faz o acompanhamento de como está a questão judicial para que a gente não passe sem a gente ter o conhecimento de que aquela pessoa possa ser beneficiada. Né? E a questão de como acontece, de como está o vínculo familiar, se realmente eles estão dentro desse perfil, é feito pelos nossos técnicos das unidades, né? Que nós temos assistentes sociais e psicólogos que fazem esse acompanhamento e veem se realmente há necessidade ou não, né, se é verídico ou não. Então, isso a gente emite o relatório e comunica ao Judiciário, à Defensoria Pública. O que acontece? Como é que elas são admitidas aqui? Pode ser no momento da prisão, quando elas chegam aqui, passam pela delegacia, quando vêm direto aqui para a nossa unidade, e já quando a gente toma conhecimento, logo na entrada, a gente já tem essa conversa com elas. Se tem filhos pequenos, quando tem filho que está amamentando ainda e nós vemos que não tem familiar para cuidar ou se não tem condições de ficar ou se a família não quer ficar, nós buscamos a criança, informamos o juizado da infância e juventude, né? Informamos também o juizado da qual a pessoa está com referência, né? Ou a criança vem para cá ou então elas vêm grávidas, né? Então, por exemplo, teve uma PPL, que é pessoa privada de liberdade, que nós chamamos, ela foi presa, veio aqui para a nossa unidade e aqui nós descobrimos que ela estava grávida. Então, imediatamente, ela sai do bloco carcerário e vem para o nosso espaço, né, que aqui é a unidade materno-infantil. Que nós ficamos não somente com as mulheres que têm filho, com as crianças, mas também com as que estão grávidas. Nós temos assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, né, pedagogos, porque também se elas quiserem estudar. A gente tem projeto também que é de universidade, que elas fazem aqui o acompanhamento. E agora na SEAP a gente já teve o processo seletivo que vai ter a contratação, né, de uma fonoaudióloga, que nós pensamos justamente por causa das crianças, né, que ficam aqui para acompanhar tanto a amamentação e a questão da fala. E todas as atividades que é compreendida, que tem que ser para a criança, não só a questão do atendimento. Nós temos vínculo também com o município que para realizar o acompanhamento de pediatria ou das outras especialidades, aí tem o médico, o ginecológico, todos esses atendimentos. O que a gente não faz pela unidade, a gente faz com a rede de serviço externo. Então elas são conduzidas, não são conduzidas em cela, em viaturas, cela comum, existe um carro específico para conduzi-las, tanto as mães com a criança quanto as grávidas. Então, esse tratamento, aqui nós somos uma unidade feminina, porém que a gente está no estado especial, elas têm também o tratamento diferenciado. A questão do cárcere, ela é triste, tanto para homem quanto para mulher, para grávida ou uma criança convivendo. Só que a gente aqui da Secretaria, a gente tem, né, na nossa essência a ressocialização, a reintegração. Então a gente trabalha dentro desses parâmetros. Como a decisão não é nossa, de quem fica, de quem sai, mas os que entram, a gente desenvolve políticas públicas para que seja executado o mais próximo possível de como se elas estivessem fora. Então, se eu estou aqui, eu estou presa enquanto mulher, enquanto grávida, o que eu necessito, o que eu preciso e o que é ofertado? Então, nós vamos na garantia desse direito para ser atendido dessa forma. Então, a gente faz esse diferencial pela questão especial. A gente tem uma política voltada para as mulheres presas, porque trabalhar o cumprimento da pena com a mulher é diferente do cumprimento da pena com o homem.
Então a gente tem essa política voltada para as mulheres. Temos mulheres trans também aqui no nosso estado, que também é uma política diferenciada que a gente procura fazer, e essa é a essência da SEAP, a gente trabalhar dentro das políticas públicas para ser executada ainda que dentro do cárcere, mas tentar chegar o mais próximo possível, né, dessa garantia de direitos. Como é que é esse convívio dele aqui dentro com você? Como é que você lida com essa situação? É um pouco difícil, né? Porque mesmo a gente tendo alguns recursos, né, alguns atendimentos, mas é difícil, né? Já é difícil nós adultos estar num ambiente, né, aprisionado, que vê com um filho, né, uma criança, né? Porque a gente sabe que tudo tem um limite, né? Tem um limite, não pode sair, aí a criança vai crescendo, aí não tem toda aquela coisa ali para ser no momento que a gente quer, como a gente está na rua, né, e levar o filho numa consulta. Não, a gente tem que esperar, né? A gente tem um atendimento, mas nós temos que esperar e sobre que ele está crescendo, né? A gente fica um pouco preocupado, mas eu acho assim uma oportunidade muito importante para as mães, né? Porque antes não tinha essa oportunidade de ter um ambiente assim para a gente ficar a gravidez e estar com a criança, né? Principalmente eu, que eu não tenho quem fique com ele lá fora, né? Os meus outros estão com meu irmão. Então é muito importante essa oportunidade que nós tivemos, né? De estar com o nosso bebê na barriga e depois poder ficar, né? Que pode ficar até 2 anos. Então, por uma parte é um pouco difícil, né? Mas por outra, a gente acha assim uma grande oportunidade para nós mães, né? Ter esse afeto, esse convívio, né? Poder estar junto, mesmo passando por algumas dificuldades, né? Mas é importante para nós, né? Criar esse afeto, estar junto. Se você fosse contemplada, né? Digamos, com uma prisão domiciliar, como é que seria esse recomeço? Seria assim difícil, né? Por uma parte, né? Porque é difícil para todo mundo um novo recomeço, né? Pra gente que já tá vindo daquela vida bem bagunçada, né? Mas eu creio que não só para mim, como para qualquer uma, né? Seria maravilha, né? A gente poder recomeçar, né? Ainda que fosse com pouco, né? Mas recomeçar com honestidade, né? Que é isso que eu procuro sempre estar focada, né? Independente do que for o trabalho, de como eu vou viver, mas que seja, né, com honestidade, para que eu não venha mais voltar para esse lugar, fazer o meu filho passar por isso e fazer os outros passar pelo que eles estão passando. Um dia, quando o seu filho tiver assim, a oportunidade de entender melhor, né, o contexto em que ele está inserido atualmente, e você poder explicar para ele o porquê que vocês passaram por isso, como é que você pretende ter esse momento de conversa, né, com ele? Assim, eu tenho outros, né, que eu já tinha essa conversa. Como eu estava evadida, eu sempre falava para os outros: olha, meu filho, meus filhos, uma hora a mamãe vai ter que voltar para aquele lugar lá, mas eu não quero que vocês se desesperem, né? Porque eu já tinha um objetivo de deixar, né? Eu tava furtando, então eu já tinha aquele objetivo de deixar, né? Mas eu não tinha ainda tomado aquela decisão, que eu errei, né? Várias vezes, que eu tive os irmãos dele, ainda continuei errando, né? Em algumas coisas, só que eu tive a oportunidade, né? E eu soube agarrar essa oportunidade, né? E fazer isso que a senhora falou agora, um novo recomeço, que nós passamos por um lugar que algumas vezes foi difícil, né? Mas que foi um aprendizado. A palavra, né, para se concluir é essa, um aprendizado, tanto de ver às vezes os nossos filhos atrás de uma grade, é um grande aprendizado, porque anteriormente eu já tinha passado por aqui, por esse lugar, né, aqui no fechado, mas não foi uma experiência tão doída como agora, de ver o meu filho atrás das grades comigo, né? Às vezes querendo, ele almeja alguma coisa que as pessoas do outro lado estão, e eu não poder, né, dar isso para ele. Às vezes nós saímos para fazer a vacinação, ele fica ali, né, curioso, vendo outras coisas. Então isso dói, né? Mas os aprendizados da vida, eles são assim mesmo. Para a gente aprender, às vezes a gente tem mesmo um ser humano que quebrar bastante a cara para aprender, né? Então eu vou passar isso, né, que foi aprendizado. E como é que você imagina a sua vida fora daqui com o seu filho? Eu pretendo ir na escola, me apresentar como mãe, como antes até isso eu tinha medo, né? Me apresentar como uma mãe, né? Eu criava meus filhos, dava amor e carinho, só que eles não tinham. O meu filho, o Bruno, que está agora aqui comigo, tem toda a vacinação, né? Que é acompanhado aqui, ele tem, fez as consultas, né? E eu fico pensando que os outros meus filhos eu dei assim, mas eu não tive isso.
né? Então eu fico pensando nisso, levar, né, para tomar a vacinação, levar na escola. E o principal, ensinar o caminho certo, né? Que é o caminho da vida, né? Ensinar o meu filho no caminho certo, no caminho aí para Cristo, né? Ensinar as coisas boas para ele, porque ele está nessa fase de aprendizado. Então, poder ensinar para ele e ele crescer diferente dos outros, que cresceram vendo eu trazer roubo para dentro de casa, cresceram vendo eu brigar com meu esposo, falar palavrão, né? E muitas outras coisas, né? E com esse será diferente, né? Porque ele vai crescer e eu vou dizer, não, meu filho, a mamãe já passou por lá, mas por vocês, né, eu saí. Por vocês eu decidi tomar um outro caminho. Vai ser assim uma coisa bem... Por mais que eu já tenha essa idade e já sou mãe pela 5ª vez, mas vai ser uma coisa bem diferente, porque agora eu já estou bem mais madura. As pessoas que estão presas, muitas vezes elas estão em prisão preventiva. Elas estão presas sem que necessariamente elas tenham sido condenadas, porque elas podem representar algum tipo de risco ao andamento do processo ou reiteração delitiva. A prisão domiciliar, ela tem algumas semelhanças com a prisão preventiva, exatamente resguardar esses outros pontos, todavia que a pessoa esteja na sua residência para uma determinada finalidade. E neste caso específico, o interesse primordial é proteger aquela criança ou adolescente que necessita daqueles cuidados da sua mãe. E essa situação não é uma situação nova. Por quê? Porque no ano de 2018, o Supremo Tribunal Federal julgou um habeas corpus coletivo, ou seja, para diversas pessoas, em relação a isso, que fosse reanalisada a privação da liberdade de mulheres que tivessem filhos menores de 12 anos que estivessem sob o seu cuidado. E o número desse habeas corpus é 143.641. Então foi feita uma determinação para que todos os estados eles verificassem a situação de mulheres, para que pudesse substituir a prisão por prisão domiciliar, podendo ser aplicadas também medidas cautelares diversas, conforme o entendimento dos juízes. O que são essas medidas? Também são medidas para assegurar o processo, para assegurar que evite-se uma reiteração delitiva. E que tipos de medidas são essas? Pode ser o uso da tornozeleira eletrônica, a proibição de sair da sua residência durante a noite, comparecimento perante os fóruns para justificar as suas atividades de trabalho, de estudo, seja mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, proibição de contato com determinadas pessoas e de praticar determinadas condutas. Então, essas também são medidas cautelares diversas que podem ser associadas à prisão domiciliar. Então, não é uma forma de impunidade. Não, a pessoa continua privada da sua liberdade, só que mantendo os cuidados em favor daquele filho, daquela filha ou daquele outro dependente. E ainda que esta mulher seja mãe de uma criança, de uma pessoa menor de 12 anos, caso ela tenha praticado o crime mediante violência, grave ameaça ou contra os filhos ou dependentes, aí ela não teria direito a este benefício. Neste habeas corpus, em específico, essa decisão do ministro Gilmar Mendes, ela também aponta o quê? Que eles estão percebendo que está havendo uma resistência dos tribunais e de alguns juízes na adoção dessa conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. E aí é por esta razão que ele determinou o quê? Que fossem feitos mutirões e mandou encaminhar ao Conselho Nacional de Justiça para que seja verificada essa possibilidade de realização de mutirões em determinado tempo. Ou seja, estão querendo verificar quais são as mulheres que estão nessa situação para que seja reanalisado caso a caso a situação delas, possibilidade de substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, de verificar quais são as causas desses encarceramentos, ou seja, por que mulheres, ainda que tenham direito a esse benefício, não estão tendo acesso a este benefício, não está sendo concedido judicialmente, e fazer estatísticas também de qual é o encarceramento feminino, de se tem superpopulação, quais são os pontos que precisam ser melhorados. Por quê? O que eu te trago? Porque a determinação da lei e de tratado internacional, que são as regras de Bangkok, que o Brasil se comprometeu a respeitar e implementar,
que muitas vezes não são feitas, certo? Então a gente tem o quê? Uma questão de estatística. Por que essa estatística? Para se verificar exatamente que pontos precisa ser dado uma atenção maior. Em que pontos o Estado brasileiro ele está precisando implementar mais políticas públicas. Inicialmente a gente tem uma questão de gênero. A gente não deve separar simplesmente no feminino e no masculino. E sim saber que há, sim, uma questão por trás de preconceitos, uma questão muito machista na nossa sociedade brasileira. Então, geralmente, as pessoas responsáveis por crianças e adolescentes são mulheres, inclusive no caso deste habeas corpus. Portanto, você associa esta realidade a uma crescente do encarceramento feminino. Então, uma consequência disso é o quê? Impactos no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Imagina uma situação, uma mãe com 3 filhos que venha a ser presa. Se ela não tiver, digamos que uma rede de apoio, o que pode acontecer com os filhos dela? Serem espalhados em casas de parentes, serem entregues a abrigos e muitas outras consequências. Então, tudo isso impacta no desenvolvimento daquelas crianças e daqueles adolescentes. E as crianças e adolescentes são seres que detêm uma proteção estatal, e não só do Estado, mas de toda a sociedade, muito importante. Então, essa é a origem, digamos assim, desta medida tomada. E como eu já lhe disse, não é uma medida nova. Ela fundamenta-se no quê? No habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, do ano de 2018, que foi um habeas corpus coletivo, ou seja, para todas as mulheres que se enquadrassem naquela situação, e do próprio texto legal, porque no Código de Processo Penal há a determinação de que seja analisado caso de mulheres que sejam responsáveis por crianças, não tenham praticado crimes mediante violência ou grave ameaça e nem contra os seus filhos e seus dependentes, que pode ser substituída essa prisão preventiva por prisão domiciliar, com ou sem medidas cautelares diversas. Volto a dizer, a critério do juiz. Então, as medidas cautelares, como o próprio nome diz, elas são medidas de cautela. Então, se tem uma pessoa respondendo a um processo, ela ficando em liberdade, sendo substituída a prisão dela preventiva, ela pode ser aplicadas as medidas cautelares diversas. E as principais que hoje a gente vê é a tornozeleira eletrônica, a proibição de frequentar determinados locais, o recolhimento domiciliar noturno, que aí a pessoa, a partir de determinado momento à noite, ela não pode sair sem uma autorização judicial, a proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial. Então, essas são medidas cautelares que são muito comuns em processos criminais, não só para mulheres, mas para homens também. Nós temos muitos desafios. Por quê? Porque quando uma mulher está cuidando de uma criança, ela tem um contato praticamente diário. Então, acompanhando o quê? Acompanhando o estudo, acompanhando a alimentação, acompanhando o sono, zelando pela sua segurança. A partir do momento que a pessoa está presa, ela vai depender de um calendário da Secretaria de Administração Penitenciária para ela ver aquela criança, exceto se for uma criança muito pequena. Se ela for uma criança lactante, até determinado momento é permitido que ela fique, inclusive, à unidade materno-infantil, aqui na região metropolitana de Belém, para mulheres que estejam encarceradas, que estejam grávidas ou que sejam mães de bebê. E aí tinha tido uma alteração quanto a esta separação. Então, imagina só, uma mulher que está presa, uma mãe que está presa, ela deixa de participar de tudo isso e de oferecer todos aqueles cuidados àquela criança.